Oi, fechei. Oi, Mara. Opa, tudo bom? Boa noite. Certinho. E aí, você? Como é que foi o fim de semana? Em casa tá tudo ok, né? A preocupação é só com com, com o que está acontecendo entre os originários e as exportadoras, né? Aham. Saiu, saiu a reintegração de posse. E isso a gente sabe que gera muita violência, porque eles não estão nem um pouco interessados em deixar o local. Uhum. Avançaram, inclusive, avançaram para dentro da empresa. E isso me dá um certo desconforto, porque tem muita criança, muita mulher, tem mais de 1.000 pessoas, né? Ó. E a gente sabe que uma reintegração de posse, se não tiver alguém muito sábio, pode dar muita mortandade. Se não tiver alguém muito sábio para gerenciar isso, sabe, para conversar, porque, nossa, eles estão se sentindo muito desrespeitados, muito negligenciados por parte do governo, sabe? Tá fácil não, amigo. Isso aí. Oi, ignorar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu li uma matéria, é, quem votou isso foi o Congresso Nacional, o Congresso que votou. Daí foi para o Senado, daí voltou. Daí o Lula negou, como que a gente fala, ele não aceitou, voltou para o Congresso aceitou. Aí A tá 12, essa briga, a 12.600 né? é o projeto O de lei, né? presidente vetou essa lei, né? Mas o Hum, Congresso aceitou. Aí quem fez toda essa bagunça aí foi o Congresso. Pois é, né? Tá Eles muito, querem proteger as muito, empresas. uhum. Tá Congresso muito Nacional, o complicado Congresso isso. dos É, Deputados Federais que querem junto com o Senado. é, Então, uma briga lá deles, né? É, é, Mas o povo tem força. Vamos ter fé. é não, isso aí. eu tive que me reorganizar, porque nessa questão de que tudo é luz, né? Nada está Hum. acontecendo que não esteja para acontecer. Eu assisti um garotinho mesmo, um menino, que, que é espiritualizado, falando, ele disse, olha, para a gente arrumar uma gaveta, primeiro a gente tira tudo de dentro. Ou seja, a gente bagunça para organizar, né? É, Então, que essa bagunça se reorganize, porque, olha, o preço disso é muito alto. E eu não estou você falando só sabe de que nós daqui, eu estou falando de todo mundo. Todo mundo vai pagar esse preço, entendeu? Só que a Uhum. gente que está na frente, né, que impacta maior é logo é na gente, né? A primeira É. pancada somos nós que levamos, mas isso aí é como uma onda, meu amigo. Vai bater Uhum. lá no cafundó do Judas. Oi, É, Milá. boa noite, Amilá. Então, aqui no Rio Grande do Sul, agora que os indígenas estão tendo a posse reconhecida, porque também foram assim, né? Eles venderam há muitos e muitos anos atrás, davam as terras, o governo dava as terras para os imigrantes, e aí eram dos indígenas, e eles iam tocando os imigrantes, os indígenas, e agora tem Hum, vários lugares aqui no Rio Grande do Sul que eles receberam a posse de volta. Mas uhum. aí as comunidades quase se dizimaram, né? Não tem É. mais mata, não tem mais nada. Tá saindo um monte de documentário. Como a gente fica olhando e curtindo as páginas, aparece um monte de documentário que explica essa invasão na terra deles e teve tribo dizimada, gente. Uhum. Tribos Eles dizimadas. usaram várias formas, inclusive aéreo, né, Uhum. para matá-los. Porque dentro da floresta você não mata um índio, Uhum. entendeu? Mas por cima, né, com arma de fogo, sei lá, com bomba, sei lá das quantas, dizimaram tribos. É muita coisa, gente. É muita coisa. Chega a dar assim um mal-estar da gente estar vendo isso tudo, né? Vendo
Eu chamo isso de de respeito mesmo com o ser humano, sabe, com a natureza. E assim também, como já vieram vários vídeos, né, mostrando, tem um que é um documentário mostrando que as terras amazônicas, elas não foram, nunca foram aleatórias, né? Aqui tinham civilizações e elas foram, tudo isso que existe na floresta, foi plantado, foi cuidadosamente pensado e plantado por esses povos, né, que viveram aqui há milhares e milhares de anos. Então, são várias coisas que vêm que é muito interessante de saber, né, que mesmo a gente aqui não tinha esse conhecimento. Uhum. Tá muito bom. Tá muito bom e, assim, eu fiquei bem mexida com isso, assim. E ainda estou muito preocupada porque eu sei que a nossa polícia ela não tem essa habilidade para essa reintegração e porque até porque os hermanos não estão nem um pouco afim de abrir mão disso. Eles estão com as facas nos dentes, como a gente diz, né? Estão guerreiros ali. E eu fiquei um pouco mexida com isso. Tive que respirar bastante, meditar bastante para, sabe, botar no entendimento mesmo isso, né? Já que um pouco que a gente faz por aqui não é suficiente para reverter isso do jeito que a gente imagina, né? É, Mas é isso. A hora eu mesmo estou tarde. terminando de fazer a compilação de Troy, ele fala justamente sobre essa questão do tudo é luz, sabe? Uma das coisas, né, que ele Uhum, fala. uhum, E, e ele comenta assim que nós temos, né, o nosso desejo tem o desejo pelo que me falta e tem o desejo pelo que eu tenho, né? Um me leva a uma consciência escrava, e o outro me leva para a consciência potente, né? uhum, Então, o que a gente e tem o aprendizado também. Tem aprendizado no qual eu corro para ter informações para confirmar o meu a coisa do bem e do mal, né? Ah, tá vendo? Tá, isso é ruim, o que eu estou pensando é o bom, né? Tá nessa coisa da dialética, né? Que é para formar uma consciência escrava, né? E tem aquele ensinamento que a gente busca para encontrar a potência, né? Que a gente vai atrás de elementos, de informações para aumentar a nossa potência, né? Não ficar caçando informações para aumentar minha polarização, né? uhum, Tem também como é que fala? Assim, aquela coisa de você se espelhar em alguém, né? Vou espelhar em alguém que está lutando, que tá lutando, que está brigando, que está brigando um com o outro para provar de que ele é o errado e eu sou o certo, o outro também está querendo brigar, provando que ele é o certo e o outro é errado, né? Ou eu vou me aproximar de pessoas que estão buscando uma forma de ser mais potente, né? De aprender consigo mesmo, né? De aprender sobre si mesmo para ser mais potente para o outro, né? Então, isso é uma coisa que é uma briga, né, interna constante, né? Para onde que eu tô focando, né? Para onde que eu tô ligando? Para onde que eu tô me conectando? Para onde que eu tô, né? O que que eu tô buscando? Estou buscando confirmar a minha polarização, ou eu estou buscando confirmar a unicidade, né? Tá certo? Estão acontecendo coisas aqui, né? Estão acontecendo coisas no Rio de Janeiro, estão acontecendo coisas lá na Ucrânia, lá nos Estados Unidos, lá na França, estão acontecendo coisas até similares, né? O que está acontecendo aqui, que são pessoas querendo pegar o território dos outros, né? uhum, Em suma, é isso, né? Então, e o que a gente está buscando, né? Se a gente está buscando uma solução, né?
Vamos aprender isso com aprender isso não a, a armar-se para discutir, para comprovar que eu estou certo e que o outro está errado. Não. Eu vou armar-me para poder descobrir o que isso tem para ensinar de mim, sobre mim. É sobre mim é o negócio. Não é Hum, sobre, sim, está acontecendo lá, mas por que isso me afeta tanto? O que isso tem a ver comigo? O que tem isso tem a ver com a minha atitude, não, provavelmente não com relação à natureza, mas com relação a querer tomar posse de uma coisa que não é sua, a querer, sabe? Então, assim, é um trabalho interno, né? Se está hum, acontecendo externamente e se está me afetando tanto, é porque eu tenho algo que aprender sobre mim mesmo. Porque aí, eu aprendendo sobre mim mesmo, eu me potencializo para poder chegar no outro. E no outro não é lá onde está acontecendo as coisas, não. É o outro ali, que está no seu alcance, que está assim, ao seu lado, para tentar fazer com que ele perceba que isso que está acontecendo tem a ver com ele, tem a ver ó, você tem alguma coisa para dizer consigo mesmo. Você fala, olha só o que eu aprendi sobre isso, sobre mim. Eu aprendi isso assim, se assado. Será que você não tem algo para aprender também com relação a isso? Porque aí a gente vai fazendo o que você falou, é uma onda, né? É uma onda de catástrofe, mas também é uma onda de amor, é uma onda de aprendizados, é uma onda com você começando assim do seu lado, né? É, é, passando o que você aprendeu, a lição que você teve ao refletir sobre o que está acontecendo, ela vai sendo também uma onda, né? Então, o que a gente precisa pensar é nisso. Eu acho que é difícil, porque eu também estou pensando um monte de coisa aqui que fazendo essa compilação, estou pensando, nossa, isso aí, nossa, e aquilo, sabe? Porque realmente o que isso tem a ver comigo? O que está acontecendo aqui em casa comigo tem a ver comigo, não é que tem a ver com uma pessoa, tem a ver comigo. O que que eu preciso aprender com isso? O que que eu preciso mudar em mim para que o milagre aconteça? Né? Então, eu tô pensando muito nisso, por isso que eu falei isso, porque não foi para vocês, foi refletindo, já refletindo, enquanto eu estou fazendo essa combinação, o que eu tenho pensado referente a isso, né? Ao que está acontecendo, que é o que você falou. O que tá, eu tô tentando encontrar onde que está a luz disso, porque eu não consigo ver que tudo é luz nisso, né? uhum. Então, e a verdade é que tudo é luz, então, se tudo é luz, se tudo que está acontecendo aconteceu e acontecerá é luz, vem da luz, então tem algo para aprender. Eu tenho algo para aprender sobre mim, né? Não é sobre o outro, porque o outro é isso, porque o outro tadinho é aquilo. Não, você tem que aprender com você mesmo, né? Onde que eu Chequire. sou o tomador? Onde que eu Uhum. sou o tomado? Da onde estão tirando as coisas de mim? Da onde eu estou tirando as coisas do outro? Né? Porque a gente tem os dois dentro de nós. A gente não só tem o sofrido, a gente tem o que está infligindo também. Entendeu? A gente tem o Congresso, a gente tem o presidente, a gente tem o judiciário, a gente tem o legislativo, tem tudo dentro da gente. Entendeu? Não adianta criticar, porque foi o tal, né? Não, porque foi o presidente que não sei o que, porque foi o governador, porque foi os vereadores. Não, nada. Tudo isso está dentro. Quem é que está regendo a minha vida? O que ele fala também assim, quem que está regendo a minha vida? É o ódio? Ele fala sobre isso no Itro. Quem Uhum. está regendo a sua vida? É o ódio que governa a sua vida? Que conduz as suas escolhas? Ou é o amor? Né? Então,
isso tudo eu estou falando porque eu tô terminando de fazer e no finalzinho Ótimo, ele, no finalzinho das tá aulas ótimo, ele porque espreme dá tudo um assim. norte, né? Dá um norte para toda essa sensação, toda essa vivência, né? Dá um norte, isso é ótimo, maravilhoso, Shekiri, porque isso me leva a entender muita coisa mesmo. Shekiri, Kainan. Acho que eu precisava muito escutar isso, por isso que eu falei. E eu precisava falar isso porque foi isso é isso que eu estou vendo em mim, entendeu? Uhum, É isso que eu estou vendo em mim quando eu estou lá compilando, terminando de compilar e vendo a preciosidade daquilo que ele passou para a gente há 15 dias atrás. Não, até uhum. esses, não foi, não vai, há 3 semanas atrás ele falou isso para a gente. Eu estou fazendo a compilação de Itró. E Ele é tá isso. acontecendo, ele já nos falou de alguma forma nas aulas, né? Aí vem Uhum, aquela onda assim, caramba, isso uhum. aqui tá aqui, tá dessa forma. Mas é isso, Kainan, faz parte. E às vezes eu fico frágil, sabe? E é bom que eu tenho vocês, porque aí tu vem e me fala essas coisas e eu me fortaleço. Cheque. Chiquiri, amada. Então vamos, que eu não tive tempo de ler antes, não. Vamos seguir lendo aqui, trazer essa velhinha para cá para iluminar, porque a vista. Vamos lá. Parte 15, 186, ok, Dinorá? Página 186. Que página que está aí, moçada do outro livrão? 147, bem no começo. Bem no começo, da 186 também. Nós enfatizamos, não é isso? Nós enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar, em seu lugar de trabalho, a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho ou da vizinha, está criando imagens em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do vizinho ou da vizinha. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo. De modo que não se engane pensando que você pode sonhar e devanear com imagens que lhe deem prazer e que isso não prejudicaria ninguém. Por essa razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando, através da mente dos homens luxuriosos, imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens e mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença impressa e também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês, do mundo ocidental, ganharam o desprezo do Oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizam a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuram a sair entre as pessoas. Que tipos de homens apelarão para essas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais?
apenas aqueles que não tiverem nenhum sentimento amável para com as mulheres. Seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Direi a vocês, a de um homem demente, direi a vocês, a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz, um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à Terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual, para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à Terra: restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. É aqui que paramos hoje. Aqui ele fala de dois extremos, né? Do Ocidente e do Oriente, né? O extremo do Ocidente é a lascívia, é a comercialização do sexo, da nudez e toda essa maneira de ver o corpo, tanto do homem quanto da mulher, como objeto simplesmente de desejo sexual, né? E do o lado oposto, do Oriente, que se refere muito aos seguidores de Maomé, que é exatamente o oposto, né? Que é colocar a mulher dentro de vestes que ocultam tudo, que até impedem-nas de respirar um ar fresco, né? E quando elas querem sair de casa, né? Então é uma sempre voltado, né, para a questão feminina, né, que ambos estão diminuindo, né, estão trazendo a mulher para a submissão, né, tanto, né, sexual quanto assexual, né, usando o sexo como uma simples forma de prazer ou usando o sexo só para procriação, né? Sem pensar no prazer da mulher, só para que ela dê filhos, né? Então, esses dois extremos, né, da visão da sexualidade, né, principalmente voltado à mulher, porque na verdade o homem é aquele que coisa, né? Ele é aquele que vai, é aquele que coloca, né? Então ele é o bam, bam, bam. A mulher é aquele que recebe, é aquela que está ali disponível, né, para receber, né? E ambas as maneiras contemporâneas de ver isso são totalmente desligadas da natureza, né? Digamos assim, são totalmente fora do que a gente vê na natureza, né? Do que a natureza nos apresenta, tanto nos animais, quanto nas plantas, quanto em tudo.
né? A terra e o céu, a chuva e o sol, entendeu? Então, assim, é tudo fora, é tudo desconectado da natureza, né? Estamos de novo, tô falando aqui, de novo voltado para a árvore do bem e o mal. O bem é o homem e o mal é a mulher. Foi graças à mulher que o homem saiu do jardim do Éden. Foi porque a mulher deu o fruto da árvore do bem e do mal para o homem, que ele inocentemente comeu e perdeu a visão, né, e começou a ver que ele estava pelado, a mulher estava pelada, vamos. Né? Então, assim, é toda uma construção equivocada do que está escrito no texto bíblico e do que está escrito ali no texto do Islã, né? Formas equivocadas de ver a beleza e a sutileza e o poema que existe por trás daquilo que está escrito, né? Então, o que eu percebi aqui, né, foi isso. E eu acho que isso se reflete no que a Marai está falando, né? Que é aqui a nossa, né, a nossa terra é uma coisificação da natureza. A natureza que é o feminino, né? Nós temos aqui, né, o que ele está falando aqui, tanto de um quanto de outro, né? Tanto da lascívia quanto da proibição, é uma coisificação da mulher. Então, o que a gente vê na natureza, o homem, né? O homem, nesse caso, não é exatamente só o homem, eu garanto que tem várias mulheres por trás disso, desse pensamento também. Então, não é um pensamento do homem, mas é do ser humano. O ser humano que vê a natureza como uma coisa que ele pode usar, que ele pode desfrutar, que ele pode fuder com ela, porque ela vai estar lá sempre para ser fudida, entendeu? Assim como o homem vê a mulher, né? A mulher está ali para servir ele a hora que ele quiser e na hora que ele quiser ela está lá. A natureza também está lá para ser usada a hora que o homem quiser, né? Então a gente consegue colocar um paralelo porque pensando, né, logicamente a natureza, né, é o feminino, né? E o ser humano é o masculino. O ser humano é o homem. O ser humano é o masculino. E o ser humano está coisificando a natureza, achando que ela está para servi-lo. Achando que ela está para ser explorada ao máximo, para que ele possa tirar os frutos que ele quiser, para que ele possa ter os filhos, quantos filhos ele quiser, né? Então, isso também passou por minha cabeça agora. É isso, e se não for isso, é quase isso. Eu vou falar logo que pode ser que eu tenha que sair, tá bom? Boa noite, né, pessoal? Noite. Eu já vi por um outro prisma também. Peguei a conversa da Maraí no final, mas pude deduzir alguma coisa. Mas eu vou olhar para um outro olhar. Eu acho que a distorção que foi feita, né, do que é o sexo, o que representa o sexo entre um homem e uma mulher, que ele deveria ser o fruto de um amor, né? Porque sem amor, e aí eu estou falando homem e mulher por conta do texto aqui, né? Mas não, nos dias de hoje a gente não pode falar só homem e mulher, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, a importância de você ter um relacionamento sexual com uma pessoa e a importância de você ter a responsabilidade sobre isso vai além do que a gente possa imaginar. Porque hoje a gente sabe que essa energia sexual ela fica impregnada em você, né?
cerca de 6 a 8 meses, depois que você tem uma única relação sexual com uma pessoa. Então, sobre essa responsabilidade, e aqui eu colocando sobre o adultério que ele falou, colocando, quando você faz pela visão da espiritualidade, né? Quando você se relaciona sexualmente com alguém que é comprometido, né, com outra pessoa, ou que acabou de fazer um sexo com uma outra mulher, por exemplo, foi num lugar aí, encontrou uma pessoa e fez, você absorve aquilo porque os dois ficam com a mesma energia ainda armazenada e você traz isso. Então, ele veio trazendo aqui isso bem sutilmente, mas ele veio trazendo isso aqui. A importância de você vir com esse lado, né, do relacionamento sexual e com responsabilidade é muito grande. E aí o que que aconteceu? Com essa, né, liberdade que nós tivemos desde, sei lá, 1900 e tanto aí, que podia tudo com todos, e a gente se perdeu no caminho, né? E a gente se perdeu também, e a gente é responsável também por isso que está acontecendo ali na Amazônia, por isso. E a gente não se tocou disso, porque tudo pode, né? Tudo pode passando do limite. Eu não respeito o outro, eu não respeito quem, eu não, né? A gente fazendo um link assim, né? Tem tudo a ver com o que ele está falando aqui. Aí, de um lado, o Oriente que castra, e de um lado, um Ocidente que libera. A gente tem essa dualidade, né? Um Ocidente que libera geral e faz isso uma promiscuidade total, né? Tanto da mulher quanto do homem também. E agora a gente, na pornografia, existe dos dois lados, não existe só do homem para, né, para a mulher. Existe da mulher para o homem. A gente tem uma pornografia ao contrário também. E isso entra também a pedofilia junto, né? A responsabilidade do que você está fazendo com o fruto, com a semente. Então, se a gente for pensar um pouquinho mais, ampliar um pouquinho mais, a responsabilidade do que e a finalidade para o que era o sexo, que era gerar frutos, né? Tão potente que é a relação sexual, que gera uma outra vida, imagina o que que você não fica dentro de você com uma energia produzida, porque foi produzida essa energia, e ela sai de alguma forma para o mundo. É sobre isso que eu estou falando, vamos sublimar, né? Estou falando aqui de moralismo, estou falando do que isso pode produzir. Então, por exemplo, transo com você e você está NP problemas, eu carrego isso, trago para mim, não sei como, não sei o porquê, as coisas vão começando a ficar bem esquisita comigo e eu reverbero isso para o mundo. E aí vai dando o caos, e vocês entenderam a importância disso, né? Então, às vezes, a gente acha que um simples isso aqui não está falando do todo, e está falando do todo, né? Eu, eu ampliei bastante assim, porque eu acho que ele quis dizer o seguinte: veja, ele citou no final Maomé como uma pessoa que reverenciou o que ele teve com uma mulher. Tudo bem que ele foi, né, acolhido e tal, mas ele reverenciou uma mulher e esta mulher que era antes matriarcado, que, né, é o pescoço da cabeça do homem, né, que todo mundo fala, né? Eles caminhavam juntos. Veja, lá atrás já existia essa importância, e por que que existia? E por que que o mundo, né? A partir de que momento isso aconteceu? E a gente se perdeu aí. Então, hoje a gente pode fazer uma reflexão maior ainda sobre isso que ele está falando, né? Cometer adultério, né? Não é só o adultério, infidelidade, mas, né, o adulterar a sua essência, porque não deixa de ser isso também, né? E aí promove o caos que a gente está vendo aí de qualquer forma. Aí produzem indivíduos malucos, indivíduos, etc. e tal, que são capazes de fazer qualquer atrocidade humana, inclusive
distorcer tudo e essa mulher agora me pertence, ela não usa roupa, essa aqui agora não pertence a ninguém, vamos deixar ela de perna aberta para o ar, para todo mundo ver, né? Dá aquela loucura e a liberdade geral, né? Então, assim, a importância disso, e o que que a gente coloca no mundo, aí é o ITRO entrando, o ITRO nessa reflexão, entrando, como é que eu produzo isso, né? Onde que está dentro de mim? Por isso que ele fala, a guerra começa em mim, a paz começa em mim. Onde que está a minha responsabilidade nisso? Mas a gente se perdeu, né? Isso não é mais dito, isso não é mais dito e nem falado, né? Isso é uma coisa totalmente, virou um absurdo, né? Quando você para refletir, que a gente para aqui para refletir, virou um absurdo, né? Não existe isso, é coisa da cabeça da, você está viajando, né? Imagina que existe isso. Poucos são os que sabem que existe isso. Então, a responsabilidade que é isso aqui, né? Então, sexo sem amor, eu já dizia a Rita Lee, né? Uhum. Né? Amor com sexo é muito melhor. Sexo sem amor é amizade, né? Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade aqui, para que a gente se torne alguém que produza alguma força boa para o mundo, né? Porque aí, sublimando um pouquinho mais, quando você ama alguém, o sexo é muito melhor, né? Quando você tem o sentimento, né? Ele se torna um complemento, né? Uma coisa mais. Agora, quando você só se relaciona sexualmente, tudo bem, mas para um prazer, ele não gera nada, né? Ele gera. Não gera nada, só o prazer, né? Eu termino aqui. É, gera, na verdade, vazio, né? É Se não vazio. gera potência, gera vazio ou gera caos, né? Então, e aí gera como a gente está hoje, né? Traduzindo em miúdos para a realidade de hoje, né? Uma geração, gerações perdidas, gerações distorcidas, pessoas mal resolvidas, pessoas doentes, pessoas que não são capazes de olhar o outro como ser humano, né? Escravizadoras, que dizimam populações, que produzem guerras que a gente está vendo aí no mundo inteiro e agora aqui na Amazônia, não deixa de ser uma guerra, né? Então, a gente produz o caos sem ter a noção dessa produção do caos, né? É sobre isso. E tem uma frase aqui que eu anotei semana passada, que eu estava lendo. O que está em sua mente certamente se tornará você real, se tornará real no mundo. Sempre, Dilma, sempre, 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 sempre. Então, é o Então, que você absorve, ficou ali, é o que você joga para o mundo. Acabou. é, pensamentos, palavras e Sempre, ações. sempre, sempre, sempre. Então, tá aí, sempre. E aí você fica com essa. Se a gente for pensar nisso que você está falando, né? O poder da energia que você cria, o seu, né? O seu sentir, senti, pensei, coloquei, lasquei, né? Essa Aqui, ordem, né? aqui confirma o que ele está sempre falando, né? Da consciência. É a consciência que forma a realidade, né? A consciência divina formou essa realidade. A nossa consciência humana forma a nossa realidade, né? E a consciência, ela vem do pensamento, né? Começa no pensamento, né? O PIR, né? Você acha que ela começa no É, então, nós. você acha que ela começa no pensamento. Aí a gente vai ter que dar uma quebradinha, porque primeiro antes de você pensar, você tem um sentir. E a coerência com o coração. Coração e passa para o pensamento. E o pensamento é o fazedor, tá? É a consciência que produz. É ao contrário, né? A gente tem isso, apesar da gente ter essa consciência da árvore da vida e tal, mas é assim, Zeca, ó, eu tô falando, você sentiu o impacto do que eu falei. Aí você vai, entendeu?
eu quis falar. Primeiro você não pensa primeiro para. Primeiro você. Aí é muito rápido esse estímulo que sobe, e aí por isso que as pessoas explodem, né? Uhum. Então tá. Então, primeiro você sente. É, tá aí o E que eu no seu acabei de provar para sentimento, o vocês, seu tá vendo? sentimento já A é gente uma emanação, o é, seu sentimento já é uma acabou, vibração, é, entendeu? pronto, ela Então, já então, produz. quando a pessoa, que ele fala aqui, quando a pessoa pensa e tem um desejo, aí vem o desejo, ela pensa que tem um desejo por alguém que não é dela, que não é do relacionamento, né? Ela já está emanando, é o que ele fala aqui no começo, né? Por Eu isso que digo, deve ter quando aquela você passagem. deseja a mulher ou o marido do vizinho, criando imagens em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher do marido do vizinho. Então, eu Então, acho que aí quando a é gente cobiça, né? começa, a gente sente, vem aquele tesão, assim, sentir o tesão nela. Aí eu começo a fazer, Fabular na minha cabeça. imaginar, ai, aquela bundinha, ai, aqueles peitão que ela tem, que É, delícia. Aí já começa, né, a fantasiar, e é essa fantasia que você emana e o outro lá vai sentir. Não sabe o quê, mas vai sentir também. Então vai sentir, né, que há alguma coisa entre os dois que ou se sente atraído também ou sente repulsão, porque eu não quero saber disso, né? Mas é o que que gera? É a emoção, é o sentimento que gera as imagens, que gera a a energia vibração, a que, frequência. que vai ser Aí captada que, pelo aí, outro, então, aí você positiva consegue, ou isso. negativamente. Aí você consegue entender o que que é o poder da atração que você tem para atrair ou criar a sua realidade. Tá aí. E aí, o que é pior? Aí vamos falar nessa situação específica aí. Tem um terceiro, né? Vamos dizer que é um caso de você. Por isso que tem aquele mandamento, não cobiçarás a mulher do, né? Uhum, uhum, É exatamente por isso. Não é que você tá, né? Não vai. Não é exatamente por isso. Aí tem um terceiro envolvido, né? Uma terceira pessoa envolvida. E há uma quebra de ligação, quer dizer, deve ser uma coisa muito mais gigantesca em termos de energia, né? E aí, assim, dois se relacionavam. E essa energia era equilibrada, vamos colocar assim. Duas pessoas se relacionam sempre, é equilibrada essa energia. Você me dá, eu te dou, você te... E eu fico com aquilo que é o de melhor quando eu me relaciono sexualmente né, com o meu parceiro. Mas aí entra uma terceira pessoa, que além do que, pega a energia dos dois, entendeu? Aí que é o caos. Você entendeu onde que eu quero chegar? uhum, O negócio é muito maior do que a gente possa imaginar. uhum. Nossa, mesmo. Talvez essa Na hora lei, que você né, estava falando, mandamento, Fala, Maria. Fala. termine. não, estou falando talvez esse, entre aspas, mandamento, né, essa lei que a gente sempre escutou, extremamente mal interpretada, né, como todas, né. Na hora que você estava falando, me veio que o ato sexual que gera vidas, né, também, que pode trazer ao mundo uma vida, levada aos extremos, causa muito caos e vazio no mundo, né? Aí a gente entra num todo, né? É isso que eu E estou a falando. responsabilidade nossa é gigante nisso tudo, E a viu? gente não sabe Aí, disso. Então, aí veio assim, na minha cabeça, meu pai do céu, então, foi apagado isso da é, gente. como que a gente interfere em tudo, né? É sobre o que está dentro de nós, é sobre o que a gente pensa, é sobre o que a gente emana. E é muita influência, né? Aí fiquei assim, Igor, caramba, lascou, como diz a Yamila, lascou, né? Trazendo porque o mestre ensinou, uma vez essa aula que ele deu, ele fala assim, por exemplo, que quando gera filhos,
a ancestralidade dessa pessoa passa a ser minha também. Então, eu carregar toda a virtude e o peso dessa ancestralidade para mim. Né? Eu me lembro que na época eu falei, tô lascada, que a minha filha mais velha tem um pai e as duas mais novas tem outro, né? Estou Não, mas a lascada, que eu tenho que interpretação, deixar. mas a interpretação sua foi errada. É? Foi por um outro lado, não tem nada a ver. E eu Que, pensei, tem um ancestral que nem acaba mais, né? Porque tu já pensou? Que nem imagino. Lembra que ele falou, né? Que você carrega a ancestralidade do pai de seus filhos, né? Era uma coisa da aula lá. Aí eu fiquei bem. Mas, assim, nem tudo eu consigo compreender com clareza, né? Mas nessa aula eu fiquei, caramba, lascou o cano e que agora. bacana, né? E que importante, né? Você trazer essa ancestralidade, né? Até Você coisa, deve ter trazer isso é coisa. gigantesco, né? Uhum. Porque, na verdade, não tem como a gente se desvincular de um vínculo anterior, né? É isso que eu acho que ele queria dizer. Não tem como Exatamente. você Não falar assim, tem, você é uma não houve esse continuidade. vínculo, não houve, É, não houve. E sempre haverá essa conexão, né? Tem um tipo de terapia que é a terapia dos cordões, né? Que dos fios. as convivências que a gente tem, É, mesmo que sejam convivências não passageiras, se mas dissolve. principalmente essas convivências que a gente tem, formam cordões Exato. invisíveis entre É, eu e o outro, né? é. Então, esses cordões sempre existem, sempre existirão. Cabe a gente limpá-los, Agora, desobstruí-los, então, mas entendeu? agora você pode entender porque às vezes uma pessoa termina com outra, continua amando, e lá na frente você volta tudo de novo e sente, e é capaz de sentir tudo de novo. Uma conexão nunca é perdida. Nunca Exatamente. perdida. Nunca é perdida, né? Então, quando fala que você carrega a ancestralidade, toda a ancestralidade do outro, é porque houve um vínculo mais profundo, né? Houve um vínculo um vínculo amoroso, um vínculo que acabou gerando um filho e que a ancestralidade dele está no filho. E a convivência que você tem com o seu filho é uma convivência com o seu marido e com toda a ancestralidade dele, que está no seu filho. Então, isso aí, se a gente for pensar na biologia, você traz no ato sexual, né, o sêmen masculino com tudo isso, o óvulo feminino e há uma fusão. Nesta fusão, a energia é passada. Nessa fusão, no momento que o Concepção. espermatozoide entra, da concepção, aí tem a energia formada. Essa energia, ela nunca se dissipa. Então, a energia, ela se transforma, mas ela não vai embora. Por isso que ele fala da ancestralidade. Então, você tem todo esse vínculo, fora isso, elas se misturam, criam um filho. E o filho, a partir disso, ele vem com o conjunto, que é o conjunto total, né? Na biologia, DNA, etc, etc. Então, por que que tá ali? Entendeu? Não acaba Uhum. nunca. Então, por isso É. que a gente é filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Uhum. Somos irmãos. Vocês É. entenderam? É. Achei Fantástico, né? muito interessante quando o mestre falou uma vez que todos nós somos filhos de uma mesma mulher. Pois é, vocês entenderam agora o que que Nós acontece. somos filhos de uma mesma mulher É, lá. Porque exatamente. a mitocôndria de todos nós tem o mesmo É isso. código. Por isso que eu tô falando. Expliquei da forma, mas Né? é por isso. Não acaba nunca. Não, não tem jeito. E é lindo pensar nisso, né? É gigantesco, né? E tá aí a É. responsabilidade. Quer dizer, uma multiplicou vamos dizer que hoje nós estamos em 9 bilhões de pessoas no planeta, Uhum.
né? Pense nisso, 9 bilhões de pessoas no planeta vindo de um único par Útero. de DNA. Olha que doido, né? E aí foi se transformando, se distorcendo, e sem consciências várias, né? E estamos aí. Cada um uma singularidade, né? Olha a Nenhum igual, vastidão da coisa, né? Cada nenhum um uma igual ao outro. singularidade. Nenhum igual ao outro. Fantástico, né? Que eles começam a Nem criar, né? Falar, gêmeos. Nem muito gêmeos, nem doido, né? trigêmeos, nem tetragêmeos. Cada um é de um jeito. O bagulho é maluco. Ou se é. Né? E aí que vem o que ele fala, né, também da sabedoria, né, nessa aula. Sabedoria é saber que tudo é luz. É E sabedoria que tudo tá tudo está interligado, né? interligado, interconectado em rede. É saber que tudo que não sou eu é uma manifestação de Olha, Deus, tudo que não é Deus é uma ficou manifestação de fácil, mim né? mesmo. Agora, ficou muito fácil, Então, né? meu, não tem jeito de você É uma não pensar matemática assim. assim que não tem. Agora vocês entendem por que chama geometria sagrada, agora vocês entendem por que a matemática é tão exata. Agora vocês entendem um monte de coisa, por que que é 3, 6 e 9 do Tesla. Vocês entendem tudo isso por aí. 3, Fantástico, 6, né? 9, 11, 33. É, porque o Tesla diz, né? Ele dizia que tudo no universo, se você quisesse entender o universo, tudo é 3, 6 e 9, né? Porque é a transformação, né? É Olha lindo. a física quântica aí. Aí tem tudo, não tem. Roda, roda, roda e cai no mesmo lugar, Sim, né? Fantástico, né? É lindo. fantástico. 3, 6, 9. Hoje é domingo, hoje é fantástico. A música do Fantástico é a pior, né? Para falar, te lembrar que o final de semana acabou, né? A depressão do domingo é o É Ah, eu fantástico. adorava a musiquinha do Fantástico. Olhe bem, preste atenção. É, mas quando era Nada aquele não balé, né, está tão antigo, era bem. muito bonito, né? Nós temos mágica para fazer. Primeiro Assim era a vida maravilhoso. e prazer. Não era Era lindo? fantástico. Lindo essa música. Aquele balé era, os primeiros eram lindos. É, não, eu tô falando dos primórdios do É. Fantástico. Era criança ainda. Gente, aqui tá tendo carnaval desde as 2 horas da tarde. Ainda. Sabe aquele negócio que toca assim? Tananana, sabe? Aquela, não sei como Sim, chamar esse instrumento. Trompete. É, aquele que fica assim, né? Isso, Um né? Trompete de É vara. aquele negócio, isso. Eles estão desde as 2 horas. Já cantaram tudo quanto é música, você possa imaginar, e o povo Agora estão atrás. repetindo. Agora estão Ah, repetindo. sem brincadeira, acho que tá umas 8 horas já o negócio aqui. Ai, Maria. Como é que aguenta, não? Ai, não sei, o pessoal não sabe que o carnaval acabou, né? O calendário não virou, eu Já acho. estamos no primeiro domingo da quaresma, gente. Vamos parar. Então, para você ver aonde que a gente está, né? O carnaval antes parava na terça, agora aí veio para quarta, agora quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Daqui Sábado, a pouco é o domingo. mês inteiro do carnaval, né? É, é. É o ano Gente, inteiro. fevereiro, mês de carnaval. Não, e começa antes, né? E começa antes, Assim, né? já começa antes, né? O pessoal, não sei. Perdeu a Sempre, até a noção. Mariana falou assim, eles não vão terminar, não? Acho que não vai aguentar mais. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ai, ai. Então é isso, gente. Valeu, valeu a conversa, valeu tudo. Tudo, tudo. E amanhã nós E nos acabou o vemos. carnaval, tá? Amanhã é meditação, vamos trabalhar. Isso, isso. Ó, vamos avisar Carnaval todo mundo. acabou na quarta-feira, bem. Aqui Então, acabou, né? acabou. Tanto que quinta-feira eu fiz a meditação. Não estava na programação, eu fiz a meditação. Não estava na programação, eu arranjei o Ashwat com a Eafai, arranjei o Rabshabá com a Mandaia. Porque para mim, assim, acabou o carnaval, quarta-feira, agora vamos começar. O ano começa. Você sabe que eu acabei trabalhando direto. É, que bom. Né? Trabalhei direto. Não vi nenhuma meditação, não conseguia. Uhum. Né, Rô? Nós também pulamos a Rô, porque eu tive que ir para o consultório.
Uhum. Trabalhei direto. Tá bom. E eu não estou Aí, podendo trabalhar, gente. Eu só consigo ir lá dar comida para os gatos e volto. Eu não consigo trabalhar porque eu acho que é um desrespeito a Então, eles, né? E porque eu consigo entrar, então, mas eu nem ligo o computador nada. Eu acho que é um desrespeito à luta, né? Mas ao mesmo e tempo tá se acumulando tanta coisa que eu vou ficar doida quando chegar o dia de voltar lá. tudo a Porque, seu tempo. né? Porque a dinâmica não para, né? Então, vamos Mas falar enfim, assim, ó. eu tô mantendo respeito. Quando você chegar lá, você resolve. Ah, com certeza eu resolvo, mas ficar meio truncado, né? Mas tá tudo certo, porque assim, eu acho de respeito eu ir lá e trabalhar, sabe? Eu vou lá, eu molho planta, eu cuido de gato, eu converso com as pessoas, eu faço cafezinho para não sei quem que tá lá, mas eu não abro nenhum computador. Em respeito à luta, né? Em respeito ao que eles estão buscando. Tomei essa posição, não sei qual vai ser a penalidade. Saberemos em breve. isso. É, É isso aí. tchau, gente. Escolhas. Toda escolha tem Tem um uma, preço, né? uma consequência. Deverei pagar esse preço, mas com consciência, tá? Eu não estou Isso. inconsciente no processo, não Aham, sei que isso isso aí. vai ter, mas até porque Belém sabe que eu consigo entrar e sabe que eu nem ligo o computador, porque quando liga o sistema, eles sabem. Então, Aham. só que assim, eles sabem, se você tá lá dentro, acontece alguma coisa com você, e aí? Mas eu não entro furtivamente, não. Eu vou onde eles estão autorizando a entrada ou não e digo permissão para alimentar os gatos e molhar as plantas. E Então, é se você estiver exatamente isso lá, que eu faço, então, entendeu? se você estiver lá e tá trabalhando, e etc, acontece alguma coisa com você, e aí? É melhor que você não esteja, vai fazer o que você tá fazendo e acabou. É verdade, eu vou. Só porque os bichinhos não sabem se virar, a gente acostumou a dar ração, eles não sabem se virar sozinhos. A gente fica com medo, né? E as plantinhas também precisam trocar água, molhar as que são de terra, para ninguém morrer por causa, sei lá, eu faço isso, mas eu não trabalho em nada que não seja isso. No máximo, eu faço um cafezinho com o pessoal da saúde, que eles são autorizados a entrar. Eles ficam na ambulância, né? Então, eu faço um cafezinho para eles e deixo pronto. Aí já volto em respeito a tudo que eles estão vivendo ali, né? E é todo esse aprendizado que gera muito aprendizado, gente. Não é só o que você está vendo, o que você está sentindo. Enfim, essa conversa agora, Kainan, foi cirúrgica para mim. Porque realmente, né? Se eu consigo bagunçar para fora com algumas atitudes, eu consigo corrigir. Eu consigo corrigir se eu corrijo dentro de mim. E isso me veio há um tempo, há umas aulas atrás, né? Se eu corrigir em mim, eu consigo corrigir a humanidade. Então, foi muito legal essa conversa para que eu corrija em mim o que que eu tenho que aprender com isso, por que que isso me dói tanto, né? E se eu conseguir achar esse fio e fazer essa correção, é uma chance enorme de corrigir o bando todo, né? Sem dúvida. Então, Shekiri, mais uma vez, amo vocês, amo vocês. Beijo. Amanhã às 6 nos É, vemos. Fui Até. procurar a lua, não encontrei, está nublado. Ela está É, Aqui linda, estava aqui está linda. chovendo. Ontem eu Tá? vi, hoje está chovendo. Acho que não vou conseguir. Talvez mais tá tarde. nublado aqui também. Beijos. Então, beijo. sonhos.